Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao podcast Falando de História, mais concretamente ao episódio número 37. Eu sou Roger Lee Jesus e comigo está Paulo M. Dias. Olá! No episódio de hoje recuamos até à Idade Média para falar sobre aquela que alguns historiadores apelidaram de a Primeira Revolução Portuguesa, isto é, a crise de 1383-1385, tema aliás que foi sugerido por diversos ouvintes, nomeadamente por e-mail por Miguel Brito, a quem agradecemos desde já a sugestão. Para começar, Paulo, em que contexto surge então esta crise que tanto impacto teve na história de Portugal? Para compreendermos esta crise é preciso recuar alguns anos até o reinado fernandino, pois é aí que se encontram as causas mais próximas do que viria a acontecer na década de 1380. Ora, Dom Fernando subiu ao trono em 1367, sucedendo, claro, ao pai, Dom Pedro I, que durante os seus 10 anos de reinado tinha não só conseguido manter a paz, mas até certo ponto também fazer prosperar um reino que ainda sentia os efeitos da peste negra, epidemia sobre a qual já aqui falámos no nosso segundo episódio do podcast. Mas o jovem Dom Fernando era claramente ambicioso e acabou por se envolver mais ativamente na cena internacional do que o pai, o que acabou por resultar em 3 guerras contra Castela, as conhecidas Guerras Fernandinas, com a primeira a decorrer em 1369-1370 e as seguintes respectivamente em 1372-73 e 1381-82. Bom, e sobre isso lá está, também podemos dedicar um episódio futuro a estes conflitos. Sim, claro, mas agora importa perceber que não correram mesmo nada bem a Portugal. A terceira e última Guerra Fernandina terminou com a assinatura do Tratado de Paz em Elvas, em 1382, mas no ano seguinte, 2 de abril de 1383, e como forma de estreitar relações com o antigo inimigo castelhano, foi assinado o célebre Tratado de Salvaterra de Magos. E este é realmente um tratado sobre o qual se ouve falar de vez em quando, mas o que é que ele estipulava ao certo, concretamente? Quais eram as cláusulas, então, do famoso Tratado de Salvaterra de Magos? Bom, o tratado definia que Dona Beatriz, filha de Dom Fernando e de Leonor Teles, devia casar com o rei Juan I de Castela, que apenas no ano anterior tinha ficado viúvo. Estipulava ainda que caso Dom Fernando falecesse sem um filho varão, ou seja, sem um herdeiro masculino, o trono seria herdado pela filha e pelo genro castelhano e posteriormente pelos filhos destes. No entanto, os reinos deviam ser mantidos como entidades separadas, ou seja, Castela não podia simplesmente absorver Portugal. E, até haver de facto um filho adulto de Dona Beatriz e Juan I, portanto com 14 anos, a idade da maioridade da época, o reino português deveria ser governado como regente por Leonor Teles. Bom, este tratado parece ser claramente desfavorável aos próprios interesses do rei Dom Fernando. O que é que terá levado o rei a assinar estas condições? Bom, é provável que Dom Fernando, que ainda nem sequer tinha 40 anos, esperasse viver tempo suficiente para ter mais filhos, o que, de resto, acabaria por invalidar as cláusulas relativas à sucessão, ao mesmo tempo que garantia uma aliança matrimonial com o poderoso vizinho castelhano que tantos problemas tinha dado nas décadas anteriores. Na verdade, de acordo com o cronista Fernão Lopes, cujo testemunho é de resto a nossa principal fonte para estes acontecimentos, Leonor Teles estava grávida na altura em que o tratado foi assinado, mas a criança acabou por não sobreviver ao parto em setembro de 1383. E no mês seguinte foi o próprio Dom Fernando que faleceu, sendo que já estava doente há algum tempo, portanto, nada de filhos. A partir de então, e de acordo com o Tratado de Salvaterra, o trono devia passar para Dona Beatriz, que tinha apenas 10 anos de idade, e para o seu marido Juan I de Castela, mantendo-se, no entanto, como disse, Leonor Teles como regente até que eles terem um filho adulto. E claro, foi precisamente nesta altura, logo após a morte do rei, que começaram a surgir graves problemas porque a rainha era mesmo muito pouco popular. E ficou assim, pouco popular até no imaginário português, até aos dias de hoje. Mas a questão aqui, Paulo, é porquê é que Dona Leonor Teles tinha tanta má fama? Era tão pouco popular? Havia um conjunto de razões que explicavam a sua impopularidade, quer junto de parte da nobreza, quer junto das populações dos concelhos. No que diz respeito à nobreza, havia uma rivalidade muito acesa entre a família da rainha, os Teles de Menezes, e os Castro, portanto a família da famosa Inês de Castro, que se envolvera, como sabemos, com Dom Pedro I, ainda antes daquele ser rei, e esta era acima de tudo uma disputa por um papel de destaque na corte, que os Teles de Menezes tinham acabado por conquistar ao casar a Leonor Teles com o rei e ao obter uma série de títulos para a sua família. O ódio era tal que pouco depois da morte de Dom Fernando, um grupo de nobres decidiu escrever a Juan I sugerindo uma intervenção militar para retirar a regência à rainha. Mas claro, estes nobres esperavam que, caindo Dona Leonor, um deles seria nomeado regente. Por outro lado, a população concelhia também não morria de amores por Leonor Teles, muito pelo contrário. O seu casamento com Dom Fernando em 1372 tinha gerado tumultos populares em vários sítios, e para esta impopularidade generalizada contribuía ainda o facto de a rainha já ter sido casada e ter mesmo um filho ainda vivo que acabou por renegar. Assim que atraiu a atenção do rei, começaram as manobras para anular o seu casamento com o fidalgo João Lourenço da Cunha, que de resto foi forçado a manter segredo sobre a sua relação com a agora rainha e sobre a paternidade do próprio filho, que durante muito tempo não pôde ser criado pelos pais e nem sequer usar o nome paterno.
Claro que este assunto era suposto ser secreto, mas era inevitável que fosse conhecido pelas pessoas mais próximas do rei, da rainha e do fidalgo, que de uma assentada perdera a esposa e o filho. Claro. Mais para a frente veremos como esta questão do primeiro casamento de Leonor Teles acabaria por minar a legitimidade ao trono da infante Dona Beatriz. Mas em todo o caso, em outubro de 1383, acabou por haver uma repetição de 1372, na medida em que a população conselhia voltou a fazer sentir o seu desagrado contra a regente, por aquela ter, claro, prontamente reconhecido o direito ao trono da filha e do genro castelhano. E a tudo isto acabou por juntar-se uma outra questão importante. Não só a regente era mulher, e por isso encarada por alguns como menos capaz de governar do que um homem, como ainda era evidente o seu favoritismo pelo conde de Orém, João Fernandes Andeiro. Este, o famoso Conde Andeiro. Esse mesmo, e de quem se dizia ser amante da rainha há já algum tempo, tendo a sua relação começado ainda em vida de Dom Fernando. Ora, o galego Conde de Orém era uma personagem importante e poderosa, tinha apoios consideráveis junto à nobreza e fora homem de alguma confiança do rei Dom Fernando, que aliás o encarregara de negociar o Tratado de Salvaterra. O seu posicionamento junto à agora regente Leonor Teles consolidava a posição de ambos, e há que ter em atenção que a rainha, além disso, tinha os seus próprios apoios de peso, desde logo dentro da sua linhagem, os Teles de Menezes, com destaque para o seu irmão, João Afonso Telo, Conde de Barcelos. E por isso, entre outubro e dezembro de 1383, a regente e os seus apoiantes foram tentando manter o controle sobre o reino e apaziguar o descontentamento popular, mais ou menos generalizado. No entanto, rapidamente se tornou evidente que o próprio Juan I não tinha qualquer intenção de cumprir o Tratado de Salvaterra, pois preparava-se para invadir Portugal. Leonor Teles começou então a preparar as defesas do reino, nomeando até o mestre Davi, Dom João, filho bastardo do rei Dom Pedro, como fronteiro no Alentejo, cargo que implicava o dever de supervisionar a defesa daquela comarca de fronteira. Mas nada disto acabou por surtir efeito, porque dezembro de 1383 foi um mês particularmente decisivo para o rumo dos acontecimentos que não correram mesmo nada bem à regente. Em que medida? O que é que aconteceu então em dezembro? Bom, logo no dia 6, uma conspiração liderada por Dom João, mestre de Davis, assassinou o Conde de Andeiro em Lisboa, nos próprios passos onde a rainha residia. Morria assim um dos sustentáculos mais importantes do poder de Leonor Teles. E pela mesma altura, eclodiu também naquela cidade de Lisboa uma revolta popular, com multidões em fúria a acorrerem ao passo em defesa do mestre Davis, que, segundo um rumor, estava a ser assassinado por ordem da rainha e do Conde de Andeiro. Na realidade sabemos que foi exatamente o inverso, com o Conde de Andeiro morto pelo mestre Davis. Ou seja, já uma espécie de fake news para apelar à participação das massas. Em certa medida sim, e de facto a coisa acabou por correr muito bem ao mestre Davis, já que ele e os seus partidários, que incluíam membros da nobreza descontente com a atuação da regente e antigos funcionários de Dom Fernando, tomaram controle desta multidão e deram início a uma autêntica conquista de Lisboa, à qual não faltou, claro, a perseguição aos partidários de Leonor Teles e uma tentativa fracassada de assalto à judiaria, fracassada porque o mestre Davis acabou por conseguir impedi-la. Entre os partidários da rainha que acabaram perseguidos, contava-se o bispo castelhano de Lisboa, Dom Martinho, que foi tirado de um torreão da Sé por uma multidão em fúria, que incluía não só populares, portanto gente do povo, mas também clérigos e membros do governo de Lisboa. E a morte do bispo acabou por ser justificada não apenas por ser um apoiante da regente e por se recusar a reconhecer a autoridade do mestre Davis, mas também por ser visto como um cismático, ou seja, por reconhecer a autoridade do Papa de Avinhão em detrimento do Papa de Roma. Isto porque, convém lembrar, desde 1378 que existiam dois papas reconhecidos por diferentes reinos, pois estava-se a meio do chamado cisma do Ocidente. Que é um bom assunto para outro episódio. Por isso, como os nossos ouvintes podem ver, estamos sempre a somar novas sugestões e novos temas para o futuro. Sim, sem dúvida. E de resto, voltando aqui um bocadinho à ação, Dom Fernando hesitara sempre entre os dois papas e mudara de fidelidade algumas vezes consoante a sorte ou o azar nas guerras contra Castela. Mas o mestre Davis e mais tarde rei Dom João I acabaria por reconhecer a autoridade do Papa em Roma. Em todo o caso, e para voltar a Lisboa a 6 de dezembro de 1383, a cidade foi tomada numa questão de horas pelos partidários do mestre. Exceção feita ao castelo, que a partir de então ficava cercado pelas tropas fiéis a Dom João, mas que só se renderia em janeiro de 1384. De qualquer modo, com Lisboa sob controle, o mestre Davis passou a ser reconhecido como regedor e defensor do reino, títulos que significavam que devia exercer os poderes de um rei, ou seja, governar e defender, mas claro, sem se sentar no trono. Depois de Lisboa, não tardaram a eclodir revoltas semelhantes, um pouco por todo o reino, com cidades e vilas a declararem o seu apoio ao mestre e, em alguns casos, com a população conselhia a tomar de assalto os castelos onde se escondiam os partidários da rainha, como aconteceu, por exemplo, em Beja e em Évora. Bom, e por falar na rainha, o que é que aconteceu então à regente Leonor Teles, no meio disto tudo? Com o assassinato do Conde Andeiro e o início da revolta em Lisboa, a rainha percebeu muito rapidamente que tinha perdido o controle da cidade e o governo do reino. Por isso fugiu primeiro para Alenquer e mais tarde para Santarém, a partir de onde pediu auxílio militar ao genro Juan I de Castela.
Como se percebe, era uma situação muito complexa para Leonor Teles, que dias antes estava a preparar a defesa do reino contra o rei de Castela e agora se via forçada a pedir o seu auxílio para reaver a regência. Mas claro que Juan I não tinha qualquer interesse em devolver a regência à sogra, por isso aceitou o seu pedido de assistência, mas assim que pôde, prendeu-a e enviou-a para Castela, onde de resto não poderia causar problemas de maior. Pois, já seria de esperar. Sim, de facto, mas esta atuação dura de Juan I para com a antiga regente acabou por conduzir alguns partidários a juntarem Santos ao mestre Davis. Ainda assim, os restantes acabaram mesmo por aceitar a liderança de Juan I. Bom, e apesar então de todo este relacionamento difícil entre a sogra e um genro, como é que o mestre de Avis acabou por ver esta complicada aliança que punha em causa, não é, as suas pretensões? A aliança foi naturalmente encarada com grande preocupação. O reino estava profundamente dividido entre duas fações, numa situação que era simultaneamente uma guerra civil e uma invasão por parte de um reino vizinho. A sociedade estava dividida não tanto de forma vertical, como por vezes se diz, ou seja, com a nobreza de um lado e o povo ou burguesia do outro, por exemplo, mas de forma horizontal, isto é, com pessoas dos vários estratos sociais em ambas as fações. E aproveito para dizer que este termo burguesia não é tanto um termo utilizado modernamente, mas apesar de tudo foi usado por alguns autores e, portanto, é importante ainda tê-lo em consideração. De qualquer modo, os partidários do mestre Davis encontravam-se sobretudo na Extremadura, no Alentejo e no Algarve. Incluíam não só as populações de cidades importantes como Lisboa, Porto, Coimbra e Évora, mas também o que era alinhado com o Papa de Roma e parte importante da nobreza, sobretudo filhos segundos e bastardos das maiores linhagens, como Nuno Álvares Pereira, ou membros de famílias nobres menos importantes, mas que viam no apoio ao mestre uma oportunidade de ascensão social. Por seu turno, Juan I colhia apoios sobretudo entre as linhagens nobres mais importantes e também por isso os seus partidários estavam na sua grande maioria implantados no Entre-Douro e Minho e em Trás-os-Montes, regiões onde, claro, a presença da nobreza era mais forte e duradoura. Contava também com o clero alinhado com o Papa de Avinhão e ainda com algumas vilas, como Santarém, e com lugares e castelos espalhados um pouco por todo o reino. Como se percebe, em dezembro de 1383, o reino português estava tremendamente dividido. Bom, e com este reino tão dividido, como acabaste de mostrar, quando então e como é que aconteceu a invasão castelhana? A invasão acabou por acontecer ainda em dezembro de 1383, com o exército de Castela, liderado pelo próprio Juan I, a tomar a guarda logo no dia 13 e a seguir caminho rumo a Santarém, onde foi então estabelecida a sua principal base de apoio e onde se começou também a preparar o cerco a Lisboa. Foi também em Santarém que Leonor Teles abdicou formalmente da regência em favor da filha e do genro, apenas para acabar presa, como disse, no mês seguinte, em janeiro de 1384. Mas voltando à invasão propriamente dita, Juan I estava claramente a usar a mesma estratégia utilizada pelo pai, Henrique II, durante a Segunda Guerra Fernandina, portanto em 1372-73, ao tentar subjugar Lisboa por intermédio de um cerco. Em 1373, os arrabalos da cidade foram incendiados e a pressão castelhana obrigou Dom Fernando a negociar uma paz pouco favorável. Já em 1384, o Juan I esperava que, tomando Lisboa, o resto do reino se submeteria, tendo em conta que aquela cidade era sem dúvida alguma a mais importante do reino, embora para o período não faça ainda sentido falar em capital, pois, como sabemos, a corte era itinerante e circulava pelo reino. Bom, e já agora uma curiosidade, é no seguimento deste primeiro cerco castelhano em 1373 que depois é construída então a muralha fernandina em Lisboa, da qual ainda subsistem alguns troços. Mas regressando então, no meio disto tudo, onde é que estava o mestre Davis e como é que se preparou, como é que reagiu então à invasão de Juan I? O mestre Davis estava em Lisboa, não podia deixar de ser, e foi a partir daí que tentou organizar o governo e a defesa do reino em geral, mas daquela cidade em particular, ao mesmo tempo que procurava angariar aliados internos e externos. Naquela situação de emergência, utilizou os seus poderes como regedor e defensor para pedir empréstimos de dinheiro aos concelhos e ainda para fazer inúmeras doações de bens, terras e direitos, numa tentativa, de resto muito bem sucedida, de colher o maior número de apoios possíveis. Como o exército de Castela tinha invadido a partir da Beira, era necessário cautelar a fronteira alentejana para evitar a entrada de uma segunda hoste que provocasse ainda mais problemas. E por isso o jovem Nuno Álvares Pereira foi nomeado fronteiro do Alentejo, cargo que de resto desempenhou brilhantemente, vencendo a Batalha dos Atoleiros a 6 de abril de 1384. Entretanto, foram também enviadas 2 embaixadas à Inglaterra em busca de auxílio militar, e neste aspecto havia precedentes importantes, pois Dom Fernando mantivera boas relações com o reino inglês e recebera alguma assistência no contexto da Terceira Guerra Fernandina. O auxílio inglês, como sabemos, não chegaria tão cedo e por isso, no imediato, era necessário sobretudo preparar a cidade de Lisboa para o esperado cerco castelhano. E quando começa então o famoso cerco de Lisboa de 1384? As primeiras tropas castelhanas começaram a chegar às imediações da cidade ainda em fevereiro de 1384, mas só em maio o grosso do exército, liderado pelo próprio rei, se aproximou de Lisboa para a cercar.
Ao todo era uma hoste que andaria entre os 15 mil ou mesmo os 25 mil homens, portanto números bastante consideráveis, e que foi acampar às portas de Lisboa. Algum tempo depois juntou-se-lhe ainda uma armada oriunda de Sevilha que bloqueou o Tejo para impedir que a cidade pudesse ser abastecida por via marítima. Estava assim montado o cerco de Lisboa, que não chegaria a durar 5 meses, entre maio e setembro de 1384, mas que seria brutalmente duro, quer para sitiados, quer para sitiadores. Entretanto, Almada, na margem sul do Tejo, foi igualmente sitiada, de modo a isolar ainda mais Lisboa, e embora os almadenses tenham resistido durante alguns meses, e por pouco não tenham conseguido matar Juan I com um tiro de um tron, isto é, de um canhão primitivo, foram forçados à rendição pela sede em julho de 1384. E foi nesse mesmo mês que uma armada oriunda do Porto conseguiu ainda forçar o bloqueio naval de Lisboa, de forma a abastecer a cidade com tropas e mantimentos, numa altura em que a fome se tornava cada vez mais insuportável. Curiosamente, o desfecho do cerco acabou por ser ditado não pela sorte das armas, mas pela peste, que se espalhou pelo real castelhano e obrigou à retirada, o que, claro, constituiu um duro golpe para as ambições de Juan I. Apesar desta retirada, o rei de Castela começou então a preparar um novo exército, com o qual planeava uma vez mais invadir Portugal em 1385 para, se possível, tomar Lisboa. Mas, apesar de tudo, a derrota de Juan I em 1384, em Lisboa, foi claramente uma vitória para o mestre Davis. Sem dúvida, a resistência ao cerco castelhano acabou por demonstrar aos mais hesitantes que afinal a causa do mestre Davis podia ter sucesso. Por isso mesmo não é de admirar que por esta altura tenha havido uma nova onda de adesões ao partido, tendo aderido figuras tão importantes como o conde Neiva Gonçalo Teles de Menezes. Por outro lado, a retirada de Juan I para Castela deixou o caminho aberto para uma autêntica campanha de reconquista dos castelos e vilas que ainda se mantinham do lado da infanta Dona Beatriz e do seu marido. Entre os finais de 1384 e os primeiros meses de 1385 foram tomados castelos em diferentes partes do reino, como por exemplo no Nova Espereira, entre abril e maio de 1385, a liderar uma campanha no Minho, que garantiu a conquista, quer pela força das armas, quer pela negociação, de cidades e vilas tão importantes como Braga e Guimarães. E assim temos que na primavera deste ano, de 1385, a facção de Dom João, mestre Davis, estava em claro ascendente, e por isso era a altura ideal para convocar cortes para a cidade de Coimbra, para aí se decidir quem devia então ser o rei de Portugal. As célebres cortes de Coimbra, que decorreram, aliás, na Sala do Trono, que hoje em dia pertence à Universidade, e que é a Sala Grande dos Atos, ou também conhecida como a Sala dos Capelos, e que, claro, pode ser visitado. Sim, exatamente. E essas cortes que decorreram, como sabemos, entre 3 de março e 10 de abril de 1385. Durante essa reunião, cabia aos representantes da nobreza, do clero e dos conselhos decidir quem devia suceder ao rei Dom Fernando no trono, pondo fim a um interregno de quase 2 anos. Por isso, durante um mês, foram ouvidos os argumentos a favor e contra dos vários candidatos ou dos seus representantes, os nossos já conhecidos Dom João, mestre Davis, Dona Beatriz e o seu marido Juan I de Castela, e ainda os infantes Dom João e Dom Dinis, filhos do rei Dom Pedro e de Dona Inês de Castro. Aqui importa frisar que, nesta reunião, não havia representantes presentes de Dona Beatriz e de Juan I, claro, estava-se numa situação de guerra, mas ainda assim foi sentida a necessidade de rebater os argumentos e a legitimidade da filha de Dom Fernando para, claro, poder escolher um rei sem grandes problemas de legalidade. De resto, a argumentação do Dr. João das Regras, que representava o mestre Davis, foi bastante inteligente. Procurou colocar todos os candidatos em pé de igualdade quanto ao nascimento, argumentando que todos eles eram bastardos. E foi nesta altura que o primeiro casamento de Leonor Teles foi utilizado como argumento para lançar suspeitas de que a sua filha com o rei Dom Fernando teria sido concebida enquanto era casada com outro homem, o que significava, claro, que seria bastarda. De resto, este mesmo Dr. João das Regras, que era doutor em leis pela Universidade de Bolonha e que já em tempos de Dom Fernando fora consultado sobre a obediência ao Papa de Avignão, que de resto recusou, negou igualmente a hipótese de casamento entre Dom Pedro e Inês de Castro, o que significava que os infantes João e Dinis eram também eles bastardos. E por isso, se todos os candidatos eram filhos ilegítimos, então a escolha devia ser feita com base no mérito pessoal e aí o mestre Davis, que tinha liderado a defesa de Lisboa, ganhava de forma clara. Este destaque do mestre Davis ajudava o facto também de o infante Dom João ter sido preso por Juan I de Castela logo no início do conflito. A argumentação inteligente do Dr. João das Regras convenceu alguns dos representantes em cortes, mas havia outro argumento de peso nesta reunião, que era a presença bastante próxima do Nova Espereira, com algumas centenas de homens armados. Ora, era uma demonstração clara de que o mestre Davis dispunha de legitimidade legal e, se necessário, também da força. A mensagem foi passada e o mestre Davis foi então aclamado e passou a Dom João I, sucessor do rei Dom Fernando, de quem era, aliás, meio-irmão. E com esta eleição e aclamação do mestre Davis, tornado então Dom João I, dava-se por terminado o interregno, os quase 2 anos sem rei no trono.
Sim, estava efetivamente terminado o interregno, mas não a guerra com Castela, que oficialmente duraria até 1431, embora as operações militares tivessem cessado definitivamente antes de 1411. No entanto, no imediato, a aclamação de Dom João I nestas cortes de Coimbra foi plenamente confirmada no campo de batalha de Aljubarrota, a 14 de agosto de 1385, onde o exército que Juan I reunira para voltar a cercar Lisboa foi estrondosamente derrotado. Tema certamente de um futuro episódio nosso, claro. Sim, claro. E este era, de resto, o final definitivo da chamada crise de 1383-1385, que foi apelidada mesmo por alguns historiadores como uma autêntica revolução, pelo importante papel que as populações concelhias, desde logo os lisboetas, mas também os portuenses e muitos outros, desempenharam no rumo dos acontecimentos. Era o fim de um período difícil, de uma sociedade muito dividida e a braços com uma invasão castelhana, que culminava com a ascensão ao trono de uma nova dinastia, a dinastia de Avis. E pronto, depois deste percurso todo, desde a morte de Dom Fernando, aliás, desde o contexto ainda anterior até este momento da aclamação de Dom João I, aqui temos a crise de 1383-1385 explicada. E para quem quiser saber mais, Paulo, quais são as tuas recomendações de leitura? Eu começo por recomendar um livro de Valentino Viegas, A Primeira Revolução Portuguesa, publicado pelos Livros Horizonte em 2008 e que é baseado na tese de doutoramento do autor, que efetivamente se dedicou sobretudo a este período, e este livro lida precisamente com esta crise, com estes 2 anos, 1383-1385, e com tudo sobre aquilo que aqui falei. Aproveito também para fazer uma sugestão mais geral, que é o volume 4 da Nova História de Portugal, dirigida por João Serrão e H. de Oliveira Marques. Este volume 4 tem por título Portugal na crise dos séculos XIV e XV, foi publicado nos anos 80 pela Presença e inclui um resumo muitíssimo bom sobre o que foi esta crise de 1383-1385 e os seus vários acontecimentos. E, portanto, é uma excelente síntese também para consultar e de relativo fácil acesso em bibliotecas públicas, claro. E pronto, é tudo por este episódio. Aproveitamos para relembrar os nossos ouvintes que o nosso livro já se encontra à venda, intitulado Atualizar a História, uma nova visão sobre o passado de Portugal, e encontra-se à venda em todas as livrarias e também em várias lojas online. Portanto, é só pesquisar. E já sabem, podem ouvir o nosso podcast em todas as plataformas de streaming e no YouTube e contactar-nos através de falandohistoriapodcast@gmail.com. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.